make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Shalom, meus jovens! Que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Desejo que o Espírito Santo de Deus possa habitar em vossos corações e vossas mentes, para que possamos ter um dia de muito conhecimento, muita alegria, muita felicidade, amor e paz. Meus filhos, vamos dar continuidade aí ao nosso material didático de ensino religioso. Hoje vamos falar do capítulo 3.2, que traz aí a temática o labirinto de espelhos. Tá? A nossa aula hoje ela vai ser pensada, refletida no aspecto, tá, do consumismo, do individualismo, o aspecto dos valores, tá, e por cima de tudo da autoestima. Tá? Nós temos muitos jovens que se sentem, né, com a estima baixa, que não tem confiança em si mesmo, tá? Não acredita no seu potencial. E temos muitos jovens na sociedade que deixa ser levado pelo consumismo desenfreado, né? Desejo de consumir, e se sente somente valorizado, só sente inserido no grupo se tiver consumindo ou se tiver utilizando as melhores marcas, não é? Então, como se ele não valesse, mas sim o que valesse o que está no seu corpo, as etiquetas, não é? Então, o mundo atual, o mundo capitalista, vai fazendo com que as pessoas vão se tornando muito individualista. O consumismo ele leva, não é, muito ao individualismo. O capitalismo ele contribui para isso, tá? E muitas vezes, quando as pessoas não conseguem acompanhar esse consumismo desenfreado, as pessoas acabam, né, por adoecerem, acabam por ficar com a estima baixa, ficarem tristes, não é? Porque não sabe, não percebe que o grande potencial, o grande valor do ser humano que há nelas são elas mesmas, tá? Então, o ser humano ele é superior, ele é muito mais valioso de qualquer bem de consumo, né? Qualquer propriedade que você possa almejar ou ter, tá? Você pode ter as maiores riquezas do mundo, mas se você não se valorizar, se você não descobrir que o grande potencial, que o grande valor é o ser humano que você é, mesmo assim você não vai ser realizado, tá? Então vamos aí na tela ver o objetivo da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje é refletir sobre o consumismo, o individualismo e a competição que a sociedade apresenta como se fossem valores capazes de tornar a pessoa feliz, tá? Será, meus filhos, que ter tudo nos traz felicidade? Ter tudo em forma de bens materiais nos torna feliz? Será que ter muito dinheiro nos dá tranquilidade de pôr a cabeça no travesseiro e dormir a noite toda sem preocupação? Será que a riqueza total, ela nos garante, não é, segurança, estabilidade, preenchimento interior? Será que uma pessoa rica que tem tudo, um jovem da idade de vocês que tem tudo, é mais feliz do que uma pessoa do interior que tem o suficiente, o básico para a sobrevivência? Será que existe pobres felizes? Então, nesse aspecto, nós vamos discutir a nossa temática de hoje, tá? Então, a felicidade, você deve logo entender que ela nem sempre é algo que vem de fora para dentro, mas a felicidade é algo que parte de dentro do ser humano para fora, tá? Pode ser que aquela pessoa que tem apenas uma rede o suficiente para sobreviver, ela se sinta tão mais feliz, mais em paz do que muitos milionários por aí, não é? Principalmente as pessoas que enriquecem de uma forma não ética, não é? As pessoas que se enriquecem em cima do suor, do sofrimento dos outros, ou tirando, não é? Desviando aquilo que não é seu, não era para ser seu, mas para ser dos bens públicos, tá? Então aí na tela o nosso texto de hoje, para que a gente possa fazer a leitura e assim tirar o nosso entendimento desse texto.
Para que serve os espelhos, senão para a pessoa admirar a si mesma? Você se preocupa muito com sua autoimagem diante de colegas ou com o risco de não estar à altura dos padrões de sua turma? Diógenes e o Sol. Diógenes, um sábio da Grécia antiga, compreendeu que existem valores capazes de tornar as pessoas nobres e estimadas. Para isso não é preciso competir, aparentar uma imagem real de si mesmo, se preocupar com títulos e honrarias, porque tais valores são falsos. O sábio foi radical naquilo que quis ensinar a seus concidadãos. Deixou tudo o que possuía e foi viver fora dos muros da cidade, como um mendigo. Chegou a habitar dentro de um barril, à semelhança de um cão, em protesto contra o luxo das vestes e das casas daqueles que ostentavam importância na sociedade e desprezavam os humildes. Um dia o próprio rei, ao passar pela porta da cidade, parou diante do filósofo e perguntou-lhes: "Você é o filósofo Diógenes?" "Sim, majestade. Sou Diógenes, um simples cidadão do mundo." "Pois eu sou o governador do mundo. O que posso fazer por você?" "Bem, está muito frio, majestade. Se quer fazer algo por mim, saia da frente do sol que me aquece." Muito bem, meus filhos. Então, aí nós temos o filósofo Diógenes, tá? O Diógenes, filósofo grego, que foi um grande pensador, um grande crítico desse sistema econômico de ostentação, tá? De querer um sistema no qual gosta de fazer com que aquilo que o ser tem prevaleça em cima do que o ser é. Então, o Diógenes ele cria uma corrente filosófica chamada cinismo, e ele vai fazer muitos questionamentos, e entre esses questionamentos será que o ser humano necessita mesmo de fato de vestimenta? E não só a vestimenta, não é? Mas a melhor, a mais cara, não é? A mais luxuosa vestimenta. Então, Diógenes vai perceber no seu cinismo, vai fazer críticas radicais com isso, né? E vai dizer que a vestimenta ela não é algo necessário para a sobrevivência humana, porque, segundo ele, vai perceber que todos os animais nascem com o necessário e o suficiente para sobreviver. Por exemplo, ele vai dizer se a roupa fosse necessária para o ser humano, ele nasceria vestido e ele nasce nu. Logo, ele vai começar, naquela época, a andar, a perabundar fora da cidade nu. Vai morar, diante de um barril escondido, vivendo como mendigo mesmo, ao extremo, tá? E ele era um cara muito inteligente, muito intelectual e também, era da sociedade, mas ele vai viver a radicalidade da sua crítica social, da crítica desse sistema econômico que valorizava muito mais o ter do que o ser. E aí um dia ele era muito famoso, era muito conhecido, então um dia o rei, grego, ele vai passar diante do Diógenes na entrada da cidade e vai ficar abismado, com aquela situação do Diógenes, nunca tinha presenciado ele naquela situação. E aí ele vai perguntar se ele de fato era o Diógenes. Ele disse: "Sim, eu sou o Diógenes, um simples cidadão do mundo", Ou seja, ele não se achava que ele pertencia somente à cidade grega, Mas ele pertencia à natureza, ao cosmos, ao universo, ao mundo. A visão dele era essa. Então o imperador, com muita soberba, diz, "Então você está diante do governador do mundo. O que eu posso te fazer para tirar dessa situação?" E o Diógenes estava lá nas suas 8, 9 horas da manhã, se aquecendo, na luz do sol. Então o Diógenes olha para ele e diz: "Se o senhor sair da minha frente, você já fez grande coisa,
ao meu favor, já que eu estou utilizando, não é, da luz do sol, e a sua sombra com a sua grande veste majestosa está me causando sombra, tá? Então, para que a gente possa ver um filósofo que faz essa crítica, tá, meus filhos? Então, você não fique preocupado em querer ser aceito, tá, diante do seu grupo social, em querer ser respeitado, só se você tiver o melhor celular, a melhor calça, o melhor tênis, não é? A melhor roupa, tá? O melhor carro. Não, você tem que aprender. É bom ter isso? Sim, é ótimo, né? Quantos dos nossos alunos no Brasil gostariam de ter um celular que você tem hoje para estar assistindo às suas aulas? Não tem, não é? Mas o que eu não posso deixar é que aquilo que eu tenha possa ter maior valor do que aquilo que eu sou. Então você é um ser de dignidade, você é um ser de dignidade, você é um ser de valor, tá? Você é um ser racional, um ser de linguagem, um ser de sentimento, de pensamento, você é um ser de múltiplas facetas, tá? Além de tudo isso, você ainda é um ser religioso, tá? Ou seja, a sua religiosidade lhe leva além desse universo, além desse mundo. Te leva, não é, da imanência para a transcendência. Então não tem por que eu me deixar a me rebaixar um objeto. Não. O maior tesouro, a maior riqueza, o maior valor é aquilo que eu sou. E é isso que eu devo, não é, valorizar. Não devo ser ser levado por pensamento, né, por individualismo, por consumismo, tá? O que leva justamente, um dos aspectos do individualismo é justamente quando você pensa muito mais no ter do que no ser, tá? Porque você passa querendo a ter cada vez mais, se isolando e justamente se juntando somente com aqueles que têm o equiparado ao bem que você tem, tá? Então, quando você valoriza o ser, isso é diferente. Você se amplia, não é? Você se multiplica, porque em onde você estiver, existe um ser humano ao seu lado. Tudo bem? Então vamos aí ler mais do material de vocês, são 3 textos, vocês vão ler o terceiro, mas vamos ler aí o segundo para que a gente possa concluir essa nossa reflexão de hoje, tá? A autoestima é necessária, o labirinto é perigoso. O ser humano procura crescer e realizar-se, mas todos nós corremos risco de querer ser mais importante do que o outro, ou aparentar que o somos, para que nos admire e elogie, ou simplesmente nos aceite. Todos nós precisamos ter autoestima, isto é, reconhecer nosso próprio valor e capacidade. Porém, quando a valorização de nós mesmos se torna objetivo principal das opções e atitudes, passamos a ser individualistas, egoístas e até mesmo ou cruéis. Podemos cair em uma armadilha semelhante a um labirinto de espelhos, quando os nossos objetivos se voltam só para nós mesmos. Prendemos-nos tanto aos nossos interesses, exigências e necessidades, que começamos a ver as pessoas como rivais, ou as utilizamos em nosso próprio benefício, e elas acabam por se afastar. Ficamos sozinhos no labirinto e perdemos a direção da saída. A sociedade faz proposta de felicidade por meio do consumismo. Se você possuir este ou aquele produto, será uma pessoa admirada e respeitada. Mas isso acontece de fato? Não, né, meus filhos? Não acontece de fato, tá? Então, você não deve querer ninguém, não é? Deve se achar melhor ou superior de que ninguém. Muito menos ainda achar que é melhor só porque você tem mais bens, mais propriedade do que o outro. Quando você faz isso, isso te distancia das pessoas, tá? Existe 2 tipos, não é? De pessoas ricas. Existe o pobre rico e existe o rico pobre. E o pior, não é, dos seres humanos a lidar
é o pobre rico. Ou seja, tem pessoas que têm nada, mas têm o espírito de rico. E tem muitas pessoas que têm muita coisa e têm o espírito de pobre, né? Então, qual é a diferença? É que uns são ricos, mas ao mesmo tempo são humanos e humildes. E aqueles, não é, que não têm nada e já são arrogantes. Imagina quando um sujeito desse tiver, não é, riqueza e propriedades. Então, meus filhos, nós temos que nos ver que quando eu me fecho sobre os meus próprios interesses, meus próprios desejos, as minhas próprias, não é, propriedades, eu me individualizo, eu me fragmento, eu me distancio das pessoas. Tá? Então, na realidade, o seu valor não está no que você é, mas o seu valor você coloca no que você tem. E a mídia, não é, o mundo capital, do capitalismo, ele nos incentiva a se sentir valorizado. Ele nos incentiva a se sentir aceito somente se nós consumirmos, somente se nós, não é, gastarmos, tivermos propriedade, tivermos dinheiro. Tá? Então, a filosofia e esse nosso conteúdo de ensino religioso hoje, eles vêm nos fazer, não é, essa reflexão. Não se deixe levar por certas, não é, ideologia a certos comerciais. Não se rebaixe, não é, não se deprima simplesmente porque o mundo quer que você siga, tá, esse pensamento. Não. Tem muitas pessoas que têm um comportamento, não é, comparado com a lua. Tá? Tem pessoas que necessitam do brilho dos outros para ter a sua luz. Tá? Não, você deve ser como o sol, você deve ter a sua luz própria. Então te valorize. Não fica precisando, não fica mendigando, não é, a atenção dos outros, o elogio dos outros para que você possa se sentir bem. Se sinta bem e aceita, não é, o elogio dos outros, aceita, não é, o reconhecimento dos outros. Mas primeiramente se aceite, porque se você não se aceitar, porque se você não se amar, se você não se conhecer, se você não se trabalhar, nada vai te preencher interiormente. Tudo bem? Beijo no coração de todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Shalom!